Uma das piores notícias possíveis acabou de cair como uma bomba nos bastidores da seleção da Bélgica. E o clima que era de total concentração para a grande decisão contra a Espanha agora se transformou em pura preocupação e drama de última hora. Imagine a cena. O time inteiro concentrado, as táticas praticamente desenhadas pelo treinador, os atletas ajustando os últimos detalhes físicos e mentais para enfrentar uma das seleções mais temidas do planeta nesta Copa do Mundo de 2026, e, de repente, em um estalo, tudo muda. Um dos pilares absolutos do time titular sofre uma lesão gravíssima durante os treinamentos de preparação, deixando o gramado de maca e com as mãos no rosto, um sinal claro de que o sonho dele e os planos de toda uma nação sofreram um impacto devastador. Essa ausência confirmada não é apenas um desfalque comum que se resolve mexendo uma peça no banco de reservas, estamos falando de uma perda tática e psicológica gigantesca, que desmonta a estratégia principal da Bélgica e obriga a comissão técnica a improvisar ou mudar completamente a postura de jogo diante de uma Espanha faminta por vitória. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender exatamente a gravidade dessa situação, quem é o jogador que está fora, o tamanho do impacto que isso causa na estrutura tática belga e como essa reviravolta de última hora pode entregar a classificação de bandeja nas mãos dos espanhóis, ou se, por outro lado, vai servir de combustível para uma superação histórica. O que parecia um confronto equilibrado agora se transformou em um verdadeiro teste de sobrevivência para os belgas, e o desespero tomou conta dos torcedores que sabem o quanto esse atleta era fundamental para neutralizar os pontos fortes da Espanha. Se você acha que a Bélgica ainda tem chances ou se esse é o ponto final na campanha deles, espere até ver as opções que sobraram e o tamanho do buraco que ficou em campo. Para compreender o tamanho do desastre, precisamos olhar para o que esse jogador representa. Em uma competição do nível da Copa do Mundo, onde cada detalhe decide o destino de gerações inteiras de atletas, a consistência coletiva é tudo. A Bélgica vinha construindo uma identidade de jogo muito clara nesta atual fase, tentando equilibrar a transição rápida com uma sólida barreira defensiva e de contenção no meio-campo. E o atleta lesionado era justamente a engrenagem que conectava esses dois mundos. Ele era o responsável direto por preencher os espaços, cortar as linhas de passe dos adversários e dar total liberdade para os homens de frente criarem as jogadas de perigo. Sem ele, a defesa fica exposta e o ataque perde o fornecimento de bola limpa. Os primeiros relatórios médicos que chegaram da concentração belga indicam que a lesão foi séria o suficiente para exigir repouso absoluto e, possivelmente, uma intervenção cirúrgica imediata, o que significa que o torneio acabou para ele, independentemente de até onde a Bélgica consiga avançar de agora em diante. O vestiário sentiu o golpe, e os relatos de bastidores apontam que o ambiente ficou pesado, com os companheiros de equipe visivelmente abalados ao verem um dos líderes do grupo ser cortado da forma mais cruel possível, às vésperas de um jogo de vida ou morte. Do outro lado, a comissão técnica da Espanha certamente já está ciente desse acontecimento e recalibrando seus planos para tirar o máximo proveito dessa fragilidade repentina. A Espanha é conhecida mundialmente por seu estilo de jogo baseado na posse de bola sufocante, passes milimétricos e paciência extrema para encontrar brechas na defesa adversária. O jogador belga que se lesionou era justamente o principal antídoto que a Bélgica tinha para combater esse estilo espanhol, pois ele tinha a intensidade física e a inteligência tática necessárias para quebrar o ritmo de jogo da Fúria. Agora, sem essa barreira, a Espanha terá muito mais liberdade para ditar o ritmo da partida, dominar a intermediária e acionar seus atacantes velozes em condições muito mais favoráveis. É o pior cenário possível para a Bélgica, que agora se vê na obrigação de repensar sua postura, ou adota uma estratégia extremamente defensiva e joga por uma bola, fechando-se completamente na grande área, ou tenta manter o plano original com um substituto que não tem o mesmo ritmo nem a mesma imposição física, correndo o risco de ser engolida pelo meio-campo espanhol. A grande pergunta que os analistas e torcedores estão fazendo neste exato momento é: quem será o escolhido para assumir essa enorme responsabilidade? A seleção belga tem algumas peças no banco, mas nenhuma delas possui as mesmas características ou o mesmo status de titular incontestável. Colocar um jogador jovem e sem experiência em Copas do Mundo em um jogo desse tamanho pode ser um risco alto demais, destruindo a confiança do garoto caso as coisas deem errado nos primeiros minutos. Por outro lado, apostar em um veterano que já não tem a mesma velocidade pode ser um convite para os meio-campistas da Espanha deitarem e rolares no espaço vazio. O treinador belga está vivendo suas horas mais longas e difíceis,
varando a noite analisando vídeos e tentando encontrar uma combinação tática que minimize o prejuízo. A imprensa internacional já coloca a Espanha como ampla favorita para o confronto após essa notícia, o que tira a pressão do lado espanhol e joga toda a carga psicológica de superação para cima dos belgas. Esse tipo de drama é o que torna o futebol e a Copa do Mundo eventos tão fascinantes e imprevisíveis, embora extremamente dolorosos para quem sofre a perda. O destino de uma seleção inteira mudou em uma fração de segundo durante um treino que deveria ser apenas de ajustes finais. A torcida belga que comprou ingressos, viajou quilômetros e estava confiante em uma vitória épica. Agora assiste aos noticiários com o coração na mão, buscando qualquer fio de esperança nas palavras dos jogadores que deram entrevistas coletivas tentando demonstrar unidade e força. Mas o discurso público muitas vezes esconde o nervosismo real de quem sabe que o desafio ficou 2 vezes mais difícil. A Espanha, por sua vez, mantém o respeito público, mas sabe internamente que o caminho para as fases finais ganhou um facilitador inesperado. O palco está montado para um drama esportivo de proporções gigantescas, onde a Bélgica terá que jogar não apenas contra 11 espanhóis talentosos, mas contra o próprio fantasma da ausência de sua estrela. O apito inicial vai revelar se essa tragédia vai desmoronar a equipe de vez ou se vai criar uma das histórias de superação mais marcantes desta Copa do Mundo. Chegamos ao momento decisivo, onde as estratégias de papel e caneta serão colocadas à prova no calor da batalha. O peso dessa ausência será sentido logo nos primeiros minutos, quando a Espanha começar a trocar seus passes característicos e a Bélgica precisar encontrar sua nova identidade em campo sem o seu porto seguro. Agora eu quero muito saber a sua opinião sobre essa reviravolta inacreditável. Você acredita que a Bélgica ainda tem forças para surpreender e vencer a Espanha mesmo sem esse titular absoluto? Ou esse desfalque grave enterra de vez as chances dos belgas na competição? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua visão enriquece muito o debate sobre o futebol. Se você gostou desta análise profunda e quer continuar por dentro de todas as notícias urgentes, bastidores e atualizações desta Copa do Mundo de 2026 antes de todo mundo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Um grande abraço e até a próxima partida!